Longos dias e belas noites, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Redrum Podcast. Hoje vamos falar de um filme que mistura faroeste, ação e muito sangue, literalmente. Estamos falando de Vampiros de John Carpenter, então prepara a estaca de vocês porque vai começar mais uma caçada no Redrum. A primeira foi com Pecadores e essa agora é com Vampiros de John Carpenter. E eu não estou sozinho. Por favor, se apresente, meu amigo. Longos dias e belas noites, pessoal. Para os espectadores que já acompanham há algum tempo, já aparecem em alguns episódios. E mais uma vez, a convite de meu amigo Bruno, estarei aqui um pouco para destrinchar o Vampiros do John Carpenter para vocês. Cara, filmão, né? Filmão, Porra. gostei demais. Ele, como é que eu digo? O que eu mais gostei dele é como ele se diferencia da visão tradicional de filme de vampiro. Sim. Ele é um terror aliado à ação e filme de faroeste. Ele se passa principalmente no sol, então ele tem seu charme, sabe? Ele é diferente. E ele tem um plano de fundo ali, México, no caso, Novo México, na Isso. verdade, né? Uhum. E os vampiros, eles são muito góticos, né, velho? Como é que pode? Tipo, o filme, ele é na pegada faroeste, e os Uhum. vampiros, eles têm essa pegada muito gótica, de vestir o couro preto e tal. Uhum. Até o próprio personagem principal, né, o Jack, ele também tem essa pegadinha mais Sim. gótica e tal. Mas eu também gostei bastante desse filme, é um dos preferidos meu, Uhum. do John Carpenter, assim. E, enfim, a sinopse pra vocês, né, galera? No filme, a gente vai acompanhar o Jack Crow, líder de um grupo de caçadores de vampiros contratados pelo Vaticano para eliminar ninhos de sugadores de sangue nos Elwa, tá? Mas após um ataque brutal liderado pelo mestre de vampiro Valak, Crow parte em uma jornada de vingança para acabar com a ameaça, contando apenas com seu parceiro Montoya e uma prostituta misteriosamente ligada ao inimigo. Essa sinopse aqui ela já é maravilhosa, velho. Eu já gosto bastante dessa Sim, sinopse, já me atrai, sabe? sim. Ela deixa você curioso para saber o que vai acontecer. Isso. Inclusive, quando eu a li, eu fiquei, meu Deus do céu, eu tenho que assistir esse filme urgentemente. Pois é, foi um filme lançado em 1998, com produção da Columbia Pictures. Uhum. Ele é uma adaptação porque ele é baseado no livro Vampiro de John Steckel, alguma coisa assim, John Steckel. O John Carpenter, ele tava meio que cansado de fazer terror puro e quis misturar justamente essa pegada faroeste Uhum. com horror, criando, enfim, caçadores de vampiros como pistoleiros modernos. O James Woods, que é o Jack Crow, foi uma escolha pessoal de John Carpenter. Ele trouxe, ele conseguiu trazer esse humor mais sarcástico e um tom mais até cínico ao personagem, né? Ele é durão, mas ele também tem uma vibe sarcástica, cínica. O filme, ele teve um orçamento de cerca de 20 milhões de dólares e faturou aproximadamente 42 no mundo todo, tá? Teve uma recepção mista, mas muita gente elogiou, achou o filme muito pulp, e eventualmente ele, enfim, se tornou esse cult que a gente conhece como filmes de faroeste que mistura vampiro, enfim, ele pega duas coisas muito boas e mistura num filme só e traz, né? Exatamente. E apesar dele não ter sido um grande sucesso comercial em 1998, ele se manteve muito relevante, principalmente entre os fãs do cinema de terror e de ação e entre os fãs do John Carpenter. É, com- eu digo que esse filme é um exemplo de como reinventar criaturas clássicas para o cinema moderno na época, mas sem perder a atenção, porque os Uhum, vampiros, eles são, a citar aqui o Drácula de Bram Stoker, Nosferatu, por exemplo, eles são retratados de uma forma mais romantizada, por sim. exemplo, é, eles não, eles têm aquele charme, aquela sexualidade.
Sim, Enfim, já aqui não, são vampiros brutais, com o objetivo de exterminar a humanidade. E é sim. isso, sabe? Eles são muito brutais, tanto que eles acabaram sendo influência para obras posteriores. E eu cito aqui Blade, por exemplo, os filmes de Blade ali da primeira década de 2000, que o os vampiros, eles se unem, eles têm esse condão de querer exterminar a humanidade e tal. E é algo que antes de Vampiros de John Carpenter não era retratado. Uhum, Então, a gente consegue ver a influência do filme a partir disso. Que pese, como eu já sei, ele não ter sido um sucesso estrondoso à época. Ele é um sim. filme nichado hoje, mais cult, digamos assim. Me E, lembra. Pode falar, amigo. e é isso, pode continuar. Me lembra um pouco os vampiros de Eu Sou a Lenda. Não são zumbis, Sim, são sim, vampiros lá, verdade. né. Sim. E em Eu Sou a Lenda, os vampiros, eles possuem uma mente coletiva, assim, no sentido de quando acontece o boom e os vampiros dominam todo o mundo, eles não querem mais saber de nenhum humano presente na Uhum, Terra, sabe. Eles querem exterminar os humanos, porque naquele momento a normalidade é agora os vampiros, né, não são mais os humanos. E aí, enfim, no livro isso é muito mais presente, esse debate sobre sociedade e tal e tudo mais, mas me lembrou bastante também essa questão dos vampiros. exatamente. Então, é um legado que ele tem e carrega até hoje. Verdade, verdade. E, enfim, entrando na narrativa do filme, no roteiro do filme, aquela abertura é icônica, né, velho. Eu acho que o John Carpenter ele tem uma coisa com a abertura, ele fala: "Não, eu preciso trazer uma marca para meus filmes". Sim. Enigma de Outro Mundo, ele trouxe uma abertura icônica, né. Uhum, Em Halloween, também uma abertura icônica, e sim. aqui ele vem e traz essa outra abertura icônica, né, com o Jack Crow e a equipe invadindo o ninho no Novo México, enfim, Sim, usando estacas, e aí aquele filtro super laranja do lado de fora, sim. que Hollywood ama usar em filmes, Pra eh, retratar o México, pra né? retratar o México. Porra, pelo amor de Deus, velho. Mas tem uma música muito foda de fundo, né, e aí eles indo e o Jack Crow com aquela cara séria dele, todo mundo chefe chamando ele de boss, né, é Uhum, uma parada muito, muito da hora, velho, muito da hora. Eu gosto bastante dessa primeira cena, já me chama muita atenção, velho. uhum. E aí, logo em seguida a essa cena em que eles invadem esse ninho de vampiros, eh, acontece um massacre, né. Porque Sim. a ideia deles era ir lá e achar o mestre, né, e acabar com o mestre também, só que o mestre não estava lá. E é bom porque a gente tem a primeiro o primeiro vislumbre dos vampiros lá, e são ótimos vampiros, dá pra ver como eles Uhum, a maquiagem é da hora, né, enfim. uhum. Eh Eles são físicos diretos, rápidos, fortes. Enfim, e mostra como a equipe consegue neutralizar. Tanto que eu achei até bem curioso que eu não lembro de ter em outro filme o artifício de eles usarem um arpão para trazer o vampiro para fora, para fazer uhum, eles queimarem no sol, que o sol é tipo a kryptonita ultra mega hiper blaster dos vampiros. sim. Enfim, bastante interessante. E E em que pese ser eles trazerem vários conceitos novos para filmes de vampiros, aqueles elementos clássicos ainda estão arraigados lá. Tem a questão da estaca, da bala de prata que é sim, mencionado. sim, com Aliás, certeza. perdão, a bala de prata eu acho que é para lobisomem, mas a estaca é mencionada. Isso, Fazendo a estaca. correção. Eles andam com umas estaquinhas, assim, Isso. atrás, até a própria besta do Jack Crow também, né, Uhum, é com uma estaca, mas é muito da hora esse primeiro vislumbre dos vampiros, e aí acaba aquela cena, né, e eles vão comemorar na festa. Pô, é uma puta festa, tem mulher pelada, tem pessoal bêbado morrendo e do nada chega aquela criatura
armadura de preto, né, que lembra realmente um vampiro bem gótico, assim, como a gente Uhum. conhece em Drácula, enfim, Nosferatu e tals. E ele chega e ele faz uma algazarra lá, ele massacra todo mundo, né, sobra 2 pessoas, uma sobra na verdade 3 pessoas, uma é o Jack, uma é o Montoya e a outra é a prostituta que, enfim, ia ficar com o Jack, Sim. e aí Aí, eles escapam, né. e cumpre mencionar que ela foi mordida e o filme retrata essa metamorfose que aos poucos ela vai se transformando. E Sim, também a questão que você comentou anteriormente, que os vampiros são eles têm uma espécie de mente compartilhada, né? Então ela acaba tendo acesso à mente do Valek, que é o vampiro-chefe. sim, sim, eu acho que essa é inclusive uma habilidade específica dos mestres, né, Uhum. de ter esse compartilhamento de mente com seus lacaios, e aí começa a caçada, inclusive o nome dela é Katrina, né. Isso, Katrina. E eu acho da hora como a transformação dela, como você falou, essa metamorfose que vai acontecendo, ela demora, né, e eles falam Uhum. no filme que demora de 3 dias até 5 dias, enfim, demora bastante pra acontecer, e isso dá tempo pra todo o filme caminhando, né, até, enfim, ela começar a ter as visões com o Valek pra descobrir o que é que ele quer, qual é o objetivo dele. O objetivo dele que é, bom, vai ter spoilers nesse episódio, o objetivo dele que é poder andar à luz do sol, né, cumprir o ritual Isso. que não aconteceu no passado, pra ele conseguir andar no sol e se tornar o vampiro supremo. Inclusive, achei uma edição muito bem quista dessa profecia aí da Cruz Negra, todo o pano de fundo histórico, de Sim, como o vampiro nasceu através de de rituais rituais sagrados. Porque envolvendo a igreja, né, isso, porque o vampiro ele sempre teve essa relação bem sacra, bem junta da Igreja Católica. verdade. E E, aí e aqui começa sobre os caçadores, outra coisa que eu achei bem incrível, né? Que eles não são heróis perfeitos, né? Eles têm, muitas das vezes, principalmente o Jack Grau, ele tem métodos questionáveis, tem conflitos internos. O sim, Montoya também. E eu te cortei, amigo, pode continuar. não, não, sim, o Montoya ele a gente é até engraçado, porque ele acaba sendo mordido, né, pela Katrina eventualmente, e ele vira um capachinho dela, né. Uhum, Ele até começa a brigar com o próprio Jack, porque o Jack tá, enfim, gritando com ela e tals. Eh, e até o final desenrolar deles 2, da Katrina e do Montoya, é uma coisa, assim, bem, da hora também, né, e tals. uhum, Mas começa a caçada ao Valak, né, descobre que, ele tá em busca dessa cruz negra para realizar esse ritual, que vai permitir com que ele ande sobre a luz do dia. E aí começa essa caçada, não o predador procurando sua presa, mas o contrário, né. Véi, eu gosto muito, muito, muito dessa parte, porque mistura muito terror gótico com road movie de uhum. ação, assim. Gosto como o filme ele tem essa pegada faroeste, mas o Crow Sim, ele tem essa vibe meio investigativa também, de, enfim, se encontrar com os policiais ali e falar: "Sou enviado pelo Vaticano, tô aqui procurando e tals", e ele começa a fazer sim, deduções e tudo mais. Eu sim, acho super da exatamente. hora, acho super da hora. E como eu falei já, como a gente falou, essa ideia dos mestres eu acho legal. É uma coisa clichê, né, tipo assim, o Drácula é o mestre, ele pode fazer novos vampiros e comandar eles e tals, mas eu gosto. E ao mesmo tempo que, como eu disse, esse filme ele tem essa pegada de faroeste, ele também tem essa pegada gótica, principalmente vindo da parte dos vampiros, mas até o Crow tem um pouco disso também. E aí chega no momento em que eles vão descobrindo, o que é que o Valak realmente quer, e acontece o confronto final naquela cidade desértica, né.
onde o Jack ele vai enfrentar o Valak no deserto, o Montoya ajuda a destruir os últimos vampiros, usando o truque do reboot, do rebote, do reboque Isso. e o sol, né? E eu gosto muito como o Carpenter ele entrega um clímax muito simples, mas eficiente aqui, sabe? Com Uhum. estética bem da hora de duelo. Um duelo assim meio western, tá? O Sim. Jack contra o Valak e tal. E aí tem o plot que um dos cardeais estava envolvido nessa questão ritualística do filme, né? Em querer transformar o Valak num vampiro supremo para que o Valak também transformasse ele num vampiro e ele pudesse viver para sempre, né? Sim. A imortalidade sempre sendo o objetivo final de vários antagonistas pelo cinema fora. Sim, exatamente. E uma coisa que eu fiquei pensando, o padre, o que interpreta, o que é interpretado pelo Tim Guinness, ele é um padre que de fato participa da história, ao lado do Jack Crow, né? Uhum. Mas tem um momento onde eles citam um padre chamado Padre Callahan. É apenas mencionado, mas aparece como um personagem ativo na trama. É quando o Jack vai se encontrar com esse cardeal e encontra, inclusive, o outro padre lá, né, que vai se juntar com ele depois e tal. E aí esse nome surge de passagem como uma figura ligada à igreja e à ordem de caçadores de vampiro, e ele é citado como alguém realmente importante dentro da hierarquia do Vaticano, envolvido na coordenação ou supervisão, enfim, das equipes de caça, mas que não tem papel direto na ação. E isso é interessante porque parece ser apenas uma referência ao Padre Callahan. Personagem, eu pensei isso, porque no livro ele não existe, esse Padre Callahan não existe. E aqui no filme ele é citado, e parece, ao meu ver, que é uma homenagem ao personagem, ao Padre Callahan de Salem. Já leu Sim, Salem, não já, amigo? já li sim. Já leu Salem, enfim, pra quem não sabe, A Hora de Vampiro, como saiu aqui depois, eventualmente, dando um puta spoiler do que é a história, mas tá na capa, né? Não tem como Uhum. não dar spoiler. Enfim, do Stephen King, né, galera? Outro padre que também enfrenta vampiros. E, como eu disse, esse Callahan, ele não existe no livro Vampiros, do John, que inspirou o filme. Então, a inclusão do nome no roteiro, eu acho que foi uma escolha, sabe, do Carpenter ou do roteirista, do Dan Jacob, que é o roteirista do filme, em colocar, em tentar fazer uma referência ali de um padre que também luta contra forças das trevas e tal e tudo mais, mas que me lembrou, assim, sabe, trouxe essa memória do Padre Callahan, porque Salem é um livro muito querido por mim, eu gosto bastante, é um dos meus favoritos do King. Uma Eu ótima também. história de Foi vampiros. um dos primeiros que eu li dele. Deve ter sido o segundo ou terceiro livro que eu li do King e é um dos meus queridinhos também. Quem puder aí, leia, porque você vai se apaixonar pela, como é que fala? Pelos livros do King. Pô, e da hora, né? Salem foi o segundo livro escrito dele, Uhum. e você nota quando você lê Carrie, que foi o primeiro, e aí você vai ler Salem, a mudança drástica narrativa, né? Enfim, a evolução absurda que o livro tem. É muito, muito, muito da hora. Eu gosto bastante. Vai ter episódios aqui no Redrum sobre Salem, inclusive, porque além de livro, Salem tem várias adaptações, tem minissérie pra TV, tem filme antigo, tem filme novo que saiu ano passado, que é uma bomba absurda. E eu acho que tu não assistiu, né, amigo? Não, Assistiu. não, eu me recusei a Porra, ver. é um lixo aquilo. É um lixo, um lixo, um lixo, um lixo. Mas, enfim, voltando aqui pra Vampiro de John Carpenter. No panorama geral, amigo, gostou bastante, né? Eu gostei bastante do filme, em termos de métrica. Eu dei 4 estrelas no Letterboxd, de 1 a 5 eu dei 4 estrelas, então, sinal que é um filme que eu curti bastante, fiquei muito envolvido. E assim, eu gosto de quando as narrativas buscam inovar. É, e assim,
Não precisa ser um plot twist super, mega, hiper trabalhado que surpreenda a todos. Mas só do filme ele é, sair do castelo gótico, da mansão melancólica e se passar em pequenas cidades do interior do Novo México, em meio a desertos, eu achei assim um, um sopro de ideias boas que eu gostei muito. E o John Carpenter é isso, sabe? Ele sempre Sim, coloca algo diferente ali. Ele sempre vai lhe surpreender de alguma forma, por mais, pelo mínimo que seja, sabe? Você sim, vai ter algo de novidade, de diferente. É um cara com uma visão muito, muito à frente do tempo. sim. E o da hora, né? Não foi ele que escreveu o roteiro, e o Carpenter, ele inclusive queria se aposentar do cinema antes desse filme, mas ele aceitou dirigir para cumprir o contrato que ele tinha e porque ele adorou a ideia de fazer um western moderno, né? Pô, é muito da hora essa ideia, mas a gente nunca vai ver isso mais no cinema porque ele fez e não vai ter como chegar aos pés disso, sabe? Tentar trazer um faroeste diurno assim, envolvendo Sim. vampiros, a luta, sabe, de humanos contra vampiros, Uhum. com um esquadrão muito foda, né? Só de homens. É, tem um padre também no meio, enfim, aqueles caras bem durões. Com... Exatamente. Principalmente do jeito que hoje a indústria ela tá baseada em uma indústria da nostalgia, né? Então Uhum, é só remake, reboot. Então isso. a gente não. Acho que vai ser difícil ter um filme nos mesmos termos do Vampiros do Carpenter. A não E ser que alguma produtora, não sei, chegue assim, ah, vamos fazer um dois, uma continuação, um remake, enfim. Mas eu não acho que isso vai acontecer. é isso, um remake até poderia ser, porque o filme ele tem duas continuações aí. Ele tem duas continuações que não tem o Captain como diretor, e por isso são continuações completamente esquecidas. Sabia disso? Provavelmente Não não, né? sabia, não sabia. Tanto que eu até mencionei Pois então, que podia ter continuação. Eu não sabia dessas continuações. tem Vampiros, Los Muertos e Vampiros, O Crepúsculo do Medo. Véi, Você chegou a assistir? não assisti, e eu não sei se eu vou querer ver essa porra algum dia, porque as notas são baixíssimas e não é o John dirigindo, então provavelmente é uma coisa completamente diferente do que tem nesse Uhum, primeiro, né? Mas eu também gostei do panorama geral do filme, eu gostei da estética. A estética foi o que me chamou mais atenção, assim, a estética dos vampiros, a estética dos caçadores, o John Crow como protagonista. Muito da hora como o Carpenter ele consegue dar luz a protagonista muito, muito, muito bom, sabe? Tipo assim, o de Enigma de Outro Mundo, a Laurie Strode de Halloween, enfim, esse, o Jack Crow agora de vampiros, como ele consegue, sabe, transformar uhum, esses protagonistas em personagens marcantes da cultura pop, velho. Eu gosto bastante, muito da hora. uhum, Inclusive, o James Woods, ele improvisou várias falas, dando personalidade ao personagem, e o papel de Vale quase foi para uma outra pessoa, para o Dolph Lundgren, mas acabou com Thomas Ian Griffin. E a trilha sonora é do Carpenter também, né? Com guitarras ali para reforçar esse clima de faroeste e sim, tal. exato. Sempre tem aquele riffzinho marcante. Sim, sim, sim. É uma pegada bem, bem rock mesmo, né? Rock com faroeste. Ele meio que deu uma juntada em tudo ali, ficou uma parada bem da hora. Mas entrando agora no nosso quadro fixo, onde a gente vai falar nossas cenas que a gente mais gostou, o top 5 macabros, que não necessariamente são cenas assustadoras, até porque esse filme, ele não tem cenas assustadoras, ele não é um filme de dar medo, né? Concorda? Concordo. Ele, Mas não é porque é um filme que não te causa medo que não é terror. É bem diferente. isso, exatamente.
Pecadores tá aí pra provar isso, né. Se bem que É, Pecadores é muito mais mainstream também, né. mas vamos lá, amigo, comece aí o seu top 5. Top 5, eu vou começar com, porra, o ataque inicial ao ninho de vampiros. Eu gosto como a violência dessa primeira cena é muito seca, sabe. Eu Sim, gosto como a abertura é icônica, eu gosto como a câmera vai se movendo e seguindo aquele carro, e aí o Montoya abre e todo mundo desce, e eles o vão se filme, preparando. o filme já começa muito intenso, abrupto, sabe? E você já fica sem fôlego, assim, esperando o Sim, que vai acontecer. E a sim, velho. princípio eles não acham vampiro nenhum, e aí você fica, deve ter sido um alarme falso, até que eles realmente aparecem. Sim, e inclusive eu falei que não tem cenas de dar medo, mas essa é uma cena tensa, né, É, porque realmente não aparecem vampiros logo de cara, assim, e aí você imagina que não vai ter vampiros e do nada brota uma mulher caindo do teto, assim, pulando em cima do Jack, né, e tals. Então eu gosto bastante, gosto dos vampiros sendo puxados pra fora e pegando fogo. Eu acho essas cenas em que esses vampiros são puxados pra fora muito engraçadas, porque são bonecos também, né? Dá pra você perceber que o John Carpenter gosta de fazer isso também, né? Usar muito dessa do não CGI e usar muito do manual ali e tal. uhum, Em Enigma de Outro Mundo tem isso também, enfim. E é muito marcante da filmografia dele. E aqui também é, porque quando tem o corte para mostrar que a pessoa, o vampiro no caso, chegou no sol e explode, meio que sempre começa pelos braços, as explosões, sabe? Como se uhum. tivesse um dispositivo ali para acionar de pegar fogo e tal. E é uma explosão muito artificial, assim, né? Porque parece que é uma bomba explodindo. Mas eu gosto bastante. Essa é a minha primeira cena, pode falar a sua. Minha primeira cena, eu diria que é a que mais me marcou assim durante o filme, que a gente nem mencionou aqui durante nossa conversa, que é a parte de luto que o Jack Crow vivencia. Ele é uma pessoa muito, como é que eu falo? Ele é muito fechado. Ele sofre em silêncio. Ele Que parece é uma porta, né? Que não isso. sente remorso E nenhum. após o Valek exterminar a equipe dele, ele tem que retornar ao local do massacre para É limpar toda verdade. aquela bagunça, enterrar os colegas e depois ainda tocar fogo nos corpos. Verdade. Então, mostra o peso do luto, a solidão dele como caçador. Dificilmente ele vai ser uma pessoa que vai montar uma família, ter uma esposa, ter um filho. Então, Sim. o luto é porque ele escolheu aquilo, ele vive para aquilo. A cena transmite desespero, a dor de perder todos os companheiros, que era a família dele ali. E reforça que não é apenas um filme de terror, um faroeste e ação, mas também de trauma e de sofrimento. Verdade, verdade. Ele até mata, né? Termina de matar alguns dos amigos dele Isso. Para com eles uma não se estaca pra transformarem, eles né? não se transformarem e tal. Verdade, verdade. É uma cena que pega mesmo, é bem pesada também. Tem o seu mérito. Acho que a gente se foca tanto em outras coisas, na parte de ação, de perseguição, que esquece esses Sim, momentos mais íntimos do filme, né? Em vários exatamente. filmes, enfim, em vários filmes. E aí, minha segunda cena favorita é a cena do massacre no motel, porque eu gosto como o Valak, ele chega lá e trucida os caçadores com uma brutalidade assim, e os caras tão bêbados, sabe? Uhum, Então, eles não vão conseguir fazer absolutamente nada contra o Valak, né? E ele começa a tomar tiro, assim, o pessoal batendo, dando um tiro nele, ele não sentindo nada, ele sim. assim, com os braços abertos. Ele chega Tipo, como uma pessoa não, né? Como um ser, uma entidade sobre-humana, invencível e tipo, eles não, o Jack ali no momento ele não sabe o que fazer pra interromper, sabe? Ele fica sim, ali impotente. ele fica. Ele não sabe o que fazer, ele não se mexe, e aí depois ele tenta ir pra cima, ele dá um pulo, se machuca. Foi um Uhum. pulo do caralho que ele deu, caiu em cima da mesa, pegou a É, besta dele. aquela cena ali, você até chega a dar umas risadas e não sei o que aconteceu ali. Sim, sim, exatamente. Mas
Eu gosto bastante dessa primeira cena. Gosto muito, muito, muito mesmo. Pode falar, amigo, sua segunda cena. No roteirinho que eu montei Sua aqui, terceira, na oh, verdade. sim. Ah, porque então é tipo composto por nós dois, né? Ah, tá. Achei que era uma coisa Mas complicada. Pronto, se perfeito. Tá tiver bom. mais, pode falar mais, fica à vontade. Eu também tenho outras aqui e a gente pode falar. Não, eu falaria que a terceira, assim, seria aquele duelo final com o Valek, sabe? Aquela tensão. Não é nem, não é nem o duelo final em si, mas aquele momento em que eles chegam ao local que o Valek está instalado lá com o pessoal no subterrâneo, em que eles vão sair para fazer o ritual ali perante a cruz. E tem toda a questão de que eles têm que descer aquele elevador e que depende da Katrina, que já está transformada em vampira, quase Sim, transformada, enfim. É, aquela parte ali é muito boa, muito sim, intensa, sabe? Transpira tensão. sim. Eu gosto dessa cena porque essa cena ela tem um momento íntimo de você perceber como o Jack ele começa a gostar mais ainda do padre, né, do Adam, Sim. porque ele fica preocupado com o padre e tal. Você sente que o Jack tá acolhendo ele ali. Ele fala, padre, ele vai falar alguma coisa, padre. Não, eu sei, eu sei. Tipo assim, ele ia falar que eu gosto muito de você ou algo do tipo, por favor, se cuide. O padre corta ele e fala, não, eu sei. Eu vou ir lá porque se eu morrer, tudo bem, é isso. Eu gosto bastante dessa cena também. É, enfim, pegando corda já nessa sua cena, é, a própria morte do Valak, pra mim, sobre o sol, é uma puta cena. Eu acho muito poético e brutal ao mesmo tempo, assim, tipo, uma vibe realmente típica do Carpenter de trazer um final explosivo ou um final assim que fica em silêncio depois, sabe? Uhum. Em Enigma tem isso com a explosão da base, enfim. E aqui tem isso com a explosão dele, né, no sol. E eu gosto bastante dessa cena também. Sim. É, enfim, é um final, né? Um final foda. Tem outra? Amigo, é porque as outras que eu ia falar é a que você já comentou, que tem essa, a cena final, bem como a cena inicial, que é bastante marcante. Mas eu Pronto. poderia citar aqui o que não é uma cena em si, mas é um compilado de momentos, que são as partes que ficam mostrando a metamorfose aos poucos da Katrina, sabe? E Uhum, como começa todo esse translado temporal é muito fica na sua cabeça quando você termina o filme, sabe? uhum. As próprias cenas de visão dela são muito da hora também, né? Uhum. Ela começa a se debater ali e tal, em alguns momentos, e começa a ver, e ela tem a visão da igreja, tem a visão do Valak Sim. chegando lá na igreja e tal, E, enfim, e essa mitologia arraigada com elementos católicos é muito interessante, vai lhe deixando com sede de saber mais. é Seu... muito, muito, muito. Pena que, tipo, não tem uma profundidade Sim, maior, né? Pra explicar mais isso, mostrar mais do esse filme passado, merecia uma continuação ou algo do dirigida pelo tipo. Carpenter. Não Merecia, essas continuações meia-bocas que existiram aí que eu nunca nem ouvi falar. mereciam, de verdade, mereciam. É, mas, enfim, essas também foram as minhas cenas. Eu também falei de tudo aqui que a gente tinha que falar. A cena o momento da emboscada na cidade, onde os vampiros chegam, ou até a própria cena que o padre ele se esconde e aí ele escuta o cardeal falando lá pro John, né? E Uhum. aí ele simplesmente aparece em cima do prédio e dá um tiro assim, né? Um tiro na cruz que o Jack tá pendurado, e aí o Jack cai, e aí vem a Montoya com o carro. Enfim, uma puta cena também. Acho muito da hora. Lembra realmente muito o ritual ali, porque Sim, o, o, o Valek fala que tem que morrer, é um dos caçadores. Eu não lembro o que é que ele fala direito. Ele chama o Jack de alguma coisa que eu não sim, lembro. Tem que ter a morte de uma tal pessoa e você é um desses, sabe? sim, Caçadores de vampiro, enfim, algo do tipo assim. Esse filme é recheado de cenas muito da hora, muito impactantes.
que ficam realmente na memória da gente, né? É um clássico cult hoje, então aos espectadores que ouviram nossa conversa assistam, acho que vocês vão gostar, que é um filmão. Gostei É demais. isso. É isso. Então, gente, foi esse o episódio. Foi um episódio mais curto. A ideia é trazer episódios mais curtos mesmo, mas a gente acaba falando muito em Sim, alguns outros episódios. Mas esse deu pra gente passar toda a nossa experiência com o filme. E foi muito da hora. Esse filme Vampiro de John Carpenter é um dos grandes clássicos filmes de vampiro, onde ele vai misturar justamente esse faroeste, essa ação, esse horror e esse estilo único do mestre, e eu gosto bastante, tá? Então, se você gostou do episódio, compartilha o Redrum no Instagram, segue a gente, tá? Podcast Redrum no Instagram, no TikTok, no Threads. Não esquece de avaliar o podcast. O podcast está tendo uma recepção muito melhor agora, eu estou muito agradecido por isso. Mas não esqueçam de avaliar. Se vocês avaliarem o Redrum, ele vai ser entregue para mais pessoas, tá? Então fica aí esse aviso. Votem também nas nossas enquetes, que eu sempre deixo aí. Comentem com a gente, vamos papear. E eu vou perguntar para vocês nas enquetes se vocês realmente gostam desse filme ou não, ou se preferem outros filmes de John Carpenter. E aí vocês respondem, tá bom? É isso. Longos dias e belas noites a todos vocês e até a valeu próxima pessoal, caça. longos dias e belas noites, foi um prazer, meu amigo, estar aqui. É É nóis. isso. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.